Boa tarde. Eu sou fonoaudióloga, tenho 75 anos, eu me formei em 1972 e eu fui fazer fonoaudiologia para trabalhar com deficiente auditivo, que eu tinha muita curiosidade para tentar entender por que alguns deficientes auditivos com perda profunda falavam. Naquela época era a minha grande curiosidade. Outros não falavam, outros não emitiam nenhum som. E o meu primeiro marido, que é falecido, ele era um deficiente auditivo profundo e ele falava muito bem. E eu não entendia como que ele falava, usava 2 aparelhos auditivos. Na época eram aparelhos da Danavox, que atualmente é o ReSound, e os outros surdos, entre aspas, que eu conhecia, não falavam. Só que eu achei que eu ia aprender isso na faculdade, mas eu não aprendi. Não tem importância, eu me formei, fui trabalhar com criança, com perda de audição de vários graus, e fui aprendendo nesses anos com muita curiosidade e fui buscar aumentar meu conhecimento, o que aconteceu. E uma coisa fantástica é que naquela época as crianças não tinham tantos recursos quanto tem hoje. Hoje eles têm fala fluente, usam aparelhos dos 2 ouvidos, ou eles fazem implante coclear, tem ótimas reabilitadoras ou reabilitadores, e o mundo deles vai caminhando muito bem, obrigada. E eu continuo envolvida nessa área, que é a minha paixão, e com os anos, o que aconteceu? Até que eu comecei a perceber que eu não estava entendendo direito a fala de criança muito pequena. Eu trocava, às vezes, as palavras. Eu entendo porque eu domino a linguagem, eu trabalho com linguagem, então eu faço o que a gente chama de síntese auditiva, que é captar a essência da mensagem. Até que eu comecei a trocar mais, aí eu resolvi começar a fazer audiometria. E eu me lembro que a primeira que eu fiz foi lá na Dinamarca, eu levei um susto. Isso foi em 88. E aí eu descobri que eu tinha uma perda nas frequências agudas. Mas como a gente precisa ver para crer, né? Então eu esperei um pouquinho e depois a audição piorou, daí eu fui experimentar o primeiro aparelho auditivo que eu usei e que foi ótimo para mim. E eu nunca mais tirei o aparelho. E eu sempre estudei muito audiologia, muito. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu estudo tanto a parte da criança quanto a parte dos adultos e dos idosos. E o que a gente vai descobrindo, né? A literatura mundial, ela mostra que os adultos, em geral, que perdem a audição pela idade, ou por um trauma acústico, ou por um acidente, eles levam 5 a 7 anos para procurar ajuda depois que eles percebem que existe uma perda. Eu não demorei tanto tempo, porque eu já sabia que eu tinha essa perda. Mas quando a perda começou a interferir na minha qualidade de vida, eu fui buscar, eu uso o aparelho, eu não tenho nenhum preconceito, eu uso 2 aparelhos e eu não sei viver sem os mesmos. Então, assim, eu acho que o aparelho é uma ferramenta que nos auxilia, mas o aparelho não substitui a audição. Ele não é um outro ouvido, ele auxilia no sentido da gente conseguir compreender a mensagem do outro. O outro é o falante que está se comunicando conosco e eu sou, no caso, um interlocutor. Eu uso o aparelho desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas eu faço questão de frisar que não é o aparelho sozinho que ajuda a recuperar, entre aspas, a audição. Ele não recupera. Ele é um amplificador cada vez de melhor qualidade. A pessoa que está ligada na mensagem, no caso ele me auxilia muito porque eu sou atenta ao que as pessoas estão falando. Eu posso ir ao teatro, eu posso assistir uma palestra, eu assisto um concerto, eu escuto meus pacientes das várias idades. Então o aparelho é um dos instrumentos. Eu não concordo quando as pessoas dizem que o aparelho faz todo o milagre para a gente ouvir melhor. Não, ele é um fator preponderante
para que nós possamos ouvir melhor. E sem ele faz uma diferença enorme. Mas é um conjunto de fatores que ajuda a pessoa que tem deficiência auditiva. Em primeiro lugar, ela precisa ser um falante que domina a língua materna, a língua ao que sistema linguístico ela pertence. No meu caso, é o português. Em segundo lugar, a gente tem que dominar os tipos de vozes distintas, a voz grave, a voz aguda, e de pessoas que falam de todos os tipos, de todas as maneiras, porque nem todos os falantes dominam o idioma, mas quando nós dominamos, já ajuda muito que você antecipa as mensagens, e com a ajuda do aparelho, antecipa mais. Então eu vou dar um exemplo. Se eu estou conversando com você, Carol, e você está contando para mim que o seu filhinho vai fazer 5 anos, aí eu vou perguntar, e o outro, quantos anos vai fazer? Aí você fala, o outro vai fazer 7, eu já sei que é 7 anos. Eu não preciso perguntar para você 7 o quê, né? Porque a gente domina o código linguístico. Então, se você ouve de maneira reduzida, você usa um aparelho que ajuda você a ouvir melhor, e você tem o domínio do código linguístico, você junta todos os recursos que você tem e a sua inteligência e você entende a mensagem falada. Então, quando alguém faz um depoimento e diz, não, eu agora vivo muito bem porque eu uso um aparelho auditivo, eu entendo tudo. Não é bem assim, porque nem a pessoa ouvinte entende tudo, a gente entende parte da mensagem, porque nós vivemos num mundo muito ruidoso que interfere nas nossas mensagens. Mesmo a gente vendo televisão ou vendo um falante ao vivo, a gente perde uma parte da mensagem. O mundo é ruidoso, as salas de diferentes funções, sala de aula, sala de jantar, sala de trabalho, escritório, sala de música, sala de aula de criança, tem diferentes níveis de ruído. Então, tudo que nos ajuda a perceber a mensagem é um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, o domínio do idioma. Em segundo lugar, você ser um bom falante e você estar entrosada no assunto ao qual as pessoas estão lidando. E você está atualizado daquele tema. Então, por exemplo, se aqui alguém vier falar comigo de estatística, com aparelho ou sem aparelho, eu não entendo de estatística. Então eu não vou saber, nem com o aparelho, decifrar muito bem essa mensagem. Então o que a gente precisa entender é que no nosso mundo, para você se comunicar bem, você precisa todo esse conjunto de pistas, né? Porque a comunicação é feita de pistas auditivas, visuais, táticas, sinestésicas, cognitivas, porque é o que dá sentido à mensagem. E se você tem um prejuízo em alguma dessas áreas, você pode usar óculos, aparelho auditivo, tradutor, o que for, que aí você, numa síntese, você vai ouvir a mensagem inteira. Então, eu queria dizer para as pessoas que se alguém tem alguma dificuldade na comunicação, procura um profissional. Eu também procurei quando eu fui começar a usar aparelho. Eu jamais saberia como regular um aparelho para mim, e muito menos um óculos. Então no mundo, a gente precisa uns dos outros para poder suprir as nossas falhas físicas, né? Auditiva, visual, sinestésica, tática, a da sombra, a da luz, a do calor, a do som e assim por diante. E a gente tem que estar sempre atualizada nos contextos linguístico, cognitivo, significativo. E se as pessoas mudam de tema daquilo que elas estão falando, você conseguir acompanhar mesmo que a mudança seja rápida. Por exemplo, eu estou aqui falando do problemas de audição, se a Carol pedir para mim, me dá aquela receita do bolo de chocolate, eu já entendi que ela mudou o assunto e que ela quer a receita do bolo de chocolate. Quem não domina isso é porque tem alguma dificuldade maior. Então eu acho que no mundo a gente vai procurando ajudas nas áreas que a gente necessita, nas áreas que nós temos falhas, porque o objetivo de cada um é ter qualidade de vida.
viver cada vez melhor e viver em sociedade, que é exatamente aonde nós vivemos. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Muito obrigada.